Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o assunto hoje é o Cine Jardim 2024, a oitava edição desse evento que acontece na cidade de Belo Jardim, no agreste do Pernambuco. Mas antes de a gente entrar no assunto do festival e de eu apresentar minha convidada especialíssima aqui, que vocês sabem que já é de casa, eu preciso perguntar para você, você que está aí. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você segue o Papo de Cinema no seu agregador favorito? Você está seguindo? Dê 5 estrelas para a gente no seu agregador favorito, porque isso vai fazer com que nós cheguemos para mais pessoas. E se você está nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, se certifique de que nos segue lá no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, para ficar sempre por dentro de tudo que está chegando no Papo de Cinema. Eu preciso apresentar aqui uma pessoa que, além de uma convidada muito querida, é uma profissional que a gente admira muito, a produtora, cineasta, curadora, e deve ter umas 60 outras funções que eu esqueci aqui no primeiro momento, neste resumo. Bárbara Cariri. Bárbara, prazer estar aqui contigo mais uma vez. Ai, Marcelo, que alegria estar com vocês e que felicidade poder falar sobre o Cine Jardim, falar sobre cinema, sobre curadoria, enfim. Tô muito feliz com o nosso bate-papo. Coisa boa. O festival, para quem está nos vendo, lá no Papo de Cinema, a gente está com a cobertura completa do Cine Jardim, festival que vai passar 69 filmes entre longas e curta-metragens, além de atividades de formação, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso papo. E vai ter a versão presencial e também uma versão online. Se você quiser saber tudo, tintim por tintim, a respeito disso, vai lá no Papo de Cinema, que a gente está, ó, carrossel na home do Papo, com cobertura do evento, tudo certinho. E, Bárbara, eu queria, né, fazendo suspense aqui, antes de a gente entrar especificamente nos filmes, a tua relação com o Léo Tabosa, que é realizador, que é o idealizador do Cine Jardim, já vem de longa data, né? É uma relação profissional que cria laços afetivos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Muito, assim, o Léo, na verdade, é um amigo muito querido. Eu conheci o Léo há alguns anos, quando eu circulava com meu curta-metragem, A Canção de Alice, e o Léo circulava com os filmes dele. Então, a gente se encontrou. Eu fiz uma mostra chamada Mostra Outros Cinemas. Léo exibiu filmes dentro dessa mostra e a nossa relação foi cada vez se estreitando mais, até o momento em que Léo foi me convidando para fazer a produção dos filmes dele, né? Já fiz direção de produção, fiz produção executiva. A gente acabou de filmar o longa dele aqui no Ceará, o Gravidade. Então, foi uma relação construída ao longo do tempo, com muito cinema e com muito afeto. E esse ano o Léo me convidou para fazer a curadoria dos longas, né? Do Cine Jardim, e eu atendi com muita alegria, porque é algo que eu adoro. Eu me dediquei um bom tempo a estudar a curadoria e a trabalhar com curadoria, né? Eu fiz meu mestrado em estudos curatoriais em Portugal, na Universidade de Coimbra. Então, assim, para mim, sempre que surge a oportunidade de fazer curadorias e dentro de projetos tão especiais como o Cine Jardim, que é um projeto de formação de público, para Uhum. mim é mais do que especial, sabe? Porque dá para a gente oportunidades de trazer para um público que muitas vezes não tem cinema na sua cidade um cinema do Brasil, um cinema múltiplo, um cinema que muitas vezes, se não for dentro daquele evento, ele não vai ter acesso. Sim. Então, eu confesso que sou muito fã do Cine Jardim pela ideia do festival, né, da descentralização que ele propõe, pela formação de público que ele propõe, e também, esse ano especialmente, né, com a possibilidade de colaborar com o festival, fazendo a seleção dos longas. E a Bárbara, a gente faz pesquisa aqui antes de fazer nosso bate-papo. Bárbara abriu a última edição do Cine Jardim com Pequenos Guerreiros, que é o teu primeiro longa-metragem, né? Então, tu tem uma E experiência, inclusive com o festival, não só com o Léo, que é o idealizador, que é o grande cabeça do evento, mas também com o evento em si, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como é que foi apresentar o teu primeiro filme nesse festival, né? Numa sessão hors concours de abertura, como é que foi essa sensação?
Marcelo, exibir Os Pequenos Guerreiros no Cine Jardim foi muito especial, porque foi uma sessão voltada para o público infanto-juvenil. Então, o festival ele tomou esse cuidado de levar para essa sessão um público que tinha muito diálogo com o filme e que estava absolutamente lotada e que dialoga de forma muito direta com o que o filme trata, porque Uhum. o filme é um filme que fala sobre crianças do interior do Nordeste, no caso, né, do Ceará, não de Fortaleza, porque não são da capital, eles são do interior, mas dialoga profundamente com Belo Jardim, que é uma cidade interior do Pernambuco. Então, o filme teve uma exibição muito bonita por lá. Eu confesso que eu fiquei encantadíssima, assim, porque o público se identificou e se viu na tela. E quando eu fiz o Pequenos Guerreiros, era muito nessa perspectiva, assim, sabe? Eu queria fazer um filme para que crianças, que seriam crianças como eu fui, se vissem no cinema. Sim. Coisa que eu não tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de ver histórias brasileiras no cinema, mas porque sou de uma família do cinema, né? E aí eu vi vários filmes brasileiros voltados para o público infantil, mas eu acho que estava num lugar privilegiado para ver esses filmes, para ter acesso a esses filmes. E quando a gente tem a oportunidade de exibir o nosso cinema em espaços como esse, né, no Cine Jardim, numa cidade que não tem cinema, que muitas vezes programas culturais nesse porte não chegam até lá, é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz e feliz com a recepção que o filme teve por lá. Acho que isso que faz diferença, né, Marcelo? Eu acho muito bacana. Tu falou uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, que o Cine Jardim acontece numa cidade que não tem sala de cinema. Então, é muito diferente de a gente estar numa cidade. E lembrando que, assim, a gente fala disso, parece que a gente está falando de uma coisa muito excepcional. E não é tão excepcional assim, gente. Quando nós pensamos que o Brasil é um país com, sei lá, 5 mil municípios e a maioria dos municípios não tem sala de cinema, a gente está falando de uma regra. A gente não está falando de uma exceção, né? A gente que mora, Bárbara mora em Fortaleza, eu estou morando aqui do Rio de Janeiro, a gente pensa nessas grandes cidades e diz assim, nossa, mas claro que tem cinema, mas a maioria dos municípios não tem. E o Cine Jardim leva esse cinema para esse lugar. Eu acho muito interessante, não só o cinema, não só a exibição, né? Mas a possibilidade das oficinas, que a gente vai mencionar um pouquinho mais para frente, essa troca com realizadores e realizadoras, né? Com pessoas que fazem cinema que vão trazer para essa comunidade uma possibilidade de contato que para eles parece muito remota, né? Do tipo assim, quando é que as pessoas que fazem cinema vão estar aqui? E assim, eu acho muito incrível. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que provavelmente tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, e que sequer sabem, imaginam como é que faz uma curadoria. E sem contar, né, Bárbara, que tem um monte de gente que acha, diz assim, ah, para fazer curadoria basta eu gostar de cinema, não tem nenhuma técnica, não tem... Eu digo, você está completamente enganado. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, a partir dessa experiência do Cine Jardim, do processo de curadoria, para quem está nos ouvindo e nos vendo e que não sabe do que se trata uma curadoria, que é algo super importante quando a gente está pensando na formatação de um festival de cinema, né? Sim. Não, a priori, pensa-se que curadoria está ligada diretamente ao gosto pessoal, o Sim. que está, na verdade, absolutamente distante disso, porque muitas vezes a gente pode montar programas né, de seleção de projetos ou de filmes, enfim, do que quer que seja, da área que seja, e que está muito distante, muitas vezes, daquilo que é o nosso gosto pessoal é, escolheria. Tem muito mais a ver, na verdade, eu acredito nisso, da gente entender o evento que a gente está fazendo, qual é a proposição daquele evento, o que é que ele tem como ideia central e principal, e a partir daquilo você pega aquela seleção de filmes e entende como é que eles vão dialogar. Primeiro com o público, depois entre si. Eu acho que isso é muito importante também, assim, quando a gente pensa em curadoria, eu sempre tento construir dentro de uma seleção um diálogo e uma construção. Um filme que dialoga com outro filme, que leva a um lugar, que leva a outro lugar.
enfim, da gente pensar naquilo de forma isolada, para quem só vai ver um filme, e da gente pensar naquilo enquanto conjunto para quem vai ver todos os filmes. E principalmente quem vai ver todos os filmes naquela ordem que está proposta, né, pela programação, pela curadoria. Então, assim, eu acho que o grande desafio da curadoria dentro desses eventos, desses espaços, festivais ou mostras, é construir um olhar que seja relevante, pertinente, e muitas vezes arriscado, porque são apostas também. Eu acho que é muito fácil você fazer uma seleção com filmes que, de certa forma, são mais populares, ou que você entende que eles caem mais rápido no gosto do público. É muito bom também você, em algum momento, provocar o público. É muito bom, em algum momento, você levar o público a um desconforto. Ou seja, é muito bom você trazer ao público uma experiência, né? Qualquer que seja essa que seja proposta. E, no caso do Cine Jardim, a gente tentou trazer uma experiência de diversidade, de um cinema que fosse brasileiro. Claro que a gente nem sempre consegue trazer tudo, porque isso tem muito a ver com os filmes que são inscritos no festival, então a gente tem ali um recorte, né, dos últimos 2 anos, e claro, de quem interessou-se por mandar seus filmes. Então a gente tem ali um caminho, uma possibilidade. Mas, por exemplo, no caso desse ano do Cine Jardim, a ideia foi trazer diálogos entre cidades, entre gerações. Eu acho que se eu pudesse, né, falar assim, o que foi o start dessa seleção desse ano? Foram diálogos entre espaços, entre gerações, assim. Esses filmes todos dialogam em algum lugar, e o lugar seria esse, né? E eu confesso, Marcelo, que para mim, por exemplo, assim, é um quebra-cabeça, sabe? Você assiste ali 100 filmes, chega a 20, e desses 20 você começa a pensar quais são os filmes que mais poderiam conversar com aquele público. Então, por exemplo, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de exibir um filme pernambucano que fala sobre frevo, porque eu acho Sim. que é muito importante para o público pernambucano se ver e ter a possibilidade de ver na tela a sua importância, não que eles não saibam, porque sabem. Não é sobre isso. É muito mais sobre se ver, né? E aí eu fui meio que tentando fazer esses recortes e acho que a curadoria ela entra nesse lugar. Acho que cada festival, cada mostra, cada evento, quando tem ali sua comissão de seleção ou seus curadores ou seu curador, eles trabalham muito nessa perspectiva. E eu acho que esses eventos que trabalham nessa perspectiva mais ampla é que são os mais interessantes, os que conseguem construir as melhores programações, eu não tenho dúvida. Sim. Assim, isso E você, como uma pessoa que escreve, que, né, eu sei que você acompanha muito, eu suponho que você também veja um pouco por esse lugar. Me conte agora, Marcelo. A Porque eu acho que é gente, isso, né? claro. Não, eu acho que é incrível, Bárbara, essa troca entre quem faz curadoria e quem faz cobertura, porque às vezes a gente encontra coisas, né, nesse conjunto que talvez a curadoria nem teve, nem estava ali numa coisa mais consciente. Às vezes os filmes vão se encaixando de um jeito, e às vezes os filmes são. Porque a gente, né, como crítico, como público, a gente se apropria dos filmes. Então, às vezes, para a gente, eles se encaixam de uma maneira muito peculiar. Agora, É no verdade. segundo bloco, a gente daqui a pouco vai fazer um intervalinho para, no segundo bloco, falar sobre os longa-metragens, né? Eu tive a oportunidade de assistir a quase todos, mas já para dar uma prévia, uma coisa que eu achei muito interessante é que a seleção de longa-metragens do Cine Jardim desse ano, ela tem pelo menos um elemento que para mim salta muito aos olhos, que é muito comum, que é a conexão dos personagens com as suas respectivas cidades, com seus respectivos contextos de vivência. Então, assim, todos os filmes têm isso muito forte, né? Tem isso muito presente. Vocês viram, quem está nos vendo, tá vendo o sorrisinho da Bárbara? Será que eu toquei aqui no assunto que era? Vocês vão ter que esperar, né? A gente vai fazer um breve intervalo, lembrando que o Cine Jardim acontece do dia 14 ao dia 19 de outubro, de novo, na cidade de Belo Jardim.
no Agreste do Pernambuco, e também online. Tudo você encontra lá no Papo de Cinema. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar falando com a curadora Bárbara Cariri, agora sim sobre os filmes que a plateia vai conseguir assistir em Belo Jardim desses longa-metragens. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta para continuar falando aqui no podcast Papo de Cinema sobre a oitava edição do Cine Jardim, evento que acontece de 14 a 19 de outubro na cidade de Belo Jardim e também online. Vá lá no Papo de Cinema e confira tudo sobre o evento. Aliás, confira sobre três coisas que eu acho bem importantes antes da gente devolver a palavra aqui à Bárbara para a gente falar sobre os filmes, né? Sobre os filmes escolhidos, os longa-metragens escolhidos do festival, que são as oficinas que vão ser dadas lá em Belo Jardim, né, oficinas de formação. A Bárbara falou sobre isso na primeira parte, no nosso primeiro bloco, como o festival também é importante desse ponto de vista. A gente vai ter oficina de documentário com Marlon Meirelles, olha, luxo, só isso que eu vou dizer para vocês, luxo. Oficina de crítica de cinema com Diego Benevides, não é porque é nosso amigo não, mas é luxo também, não é, Bárbara? Não, Somos suspeitos, mas falamos suspeitos mesmo assim. Marcelo, essas três oficinas são absolutamente Eu fiquei, quando eu recebi a lista, eu fiquei passada. É sobre isso. Não é? E a Bárbara falou três, eu tenho que falar qual é a terceira. Interpretação com Tuca Andrada. E é sobre isso, gente. O Cine Jardim é um sucesso. Então, vá lá no Papo de Cinema para conferir, ou vai em cinejardim.com para conferir também toda a programação do evento. Agora, Bárbara, vamos falar dos filmes. Do resultado do seu trabalho. Eu falei ali no comecinho, né? Na verdade, no fim do primeiro bloco, sobre essa coisa que eu já encontrei em comum assistindo aos filmes, que é essa relação que os personagens têm com a cidade. Vamos dar uma passadinha a filme para, né, a gente falar um pouquinho sobre eles, até para atiçar a curiosidade de quem vai poder conferir esses filmes e tudo mais. Nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira, dia 14, dia da abertura do Cine Jardim. E hoje o filme que abre o Cine Jardim é uma animação chamada O Sonho de Clarice, né, do Fernando Gutierrez e do Guto Bicalho. É uma animação em que um pai e uma filha, na verdade o pai é um catador de material reciclável e ele vive com uma filha andando, perambulando pela cidade, e na verdade vai ser um filme que vai falar sobre o luto, né? Sobre de que maneira essa menina ludicamente vai criar mecanismos para lidar com a ausência da mãe. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa animação, assim, que pensando inclusive no público infanto-juvenil que vai estar seguramente hoje à noite lá na abertura do Cine Jardim, isso aqui me parece um gol de placa, assim, para abrir o festival. Marcelo, eu confesso assim que eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas reforço assim, fazer a seleção do Cine Jardim foi algo maravilhoso, mas muito complicado, porque muito filme interessante. A quantidade, assim, eu até comentei isso com o Léo Tabosa, né, que é o idealizador do Cine Jardim, que a quantidade dos documentários, por exemplo, que a gente recebeu era enorme e que a qualidade era igual. Então, assim, fazer essa seleção, escolher esses filmes foi, assim, maravilhoso, mas ao mesmo tempo super difícil. E eu acho que o Sonho de Clarice, ele entra nesse lugar, porque era um filme que eu não esperava encontrar, uma animação linda, assim, de um trabalho visual deslumbrante, que é um filme que me surpreendeu, porque é uma animação que é feita no DF. Então, isso por si só, se não me engano, é a primeira animação que foi feita no DF. Então, isso por si só, para mim, já foi uma profunda alegria ter visto o filme e ter encontrado nele tantas qualidades. Então, quando a gente foi pensar em que filme podia abrir, né, o Cine Jardim, que exibição especial seria essa?
Logo surgiu a ideia de exibir o Sonho de Clarice, porque é isso, é um filme delicadíssimo, um filme que tem um trabalho imagético lindo, tem um trabalho visual de direção de arte, de direção muito bonito, e que para a gente chamou muita atenção, e assim, não teve outra, sabe? Quando a gente pensou assim, que filme vai ser o filme que vai convidar o público às próximas sessões do Cine Jardim, a gente logo pensou, né? Eu falei com o Léo bom, o sonho de Clarice, porque é isso, assim, é uma animação brasileira, bem feita, que dialoga com diversas gerações, ou seja, tem um público muito amplo, porque ela é direcionada, de fato, a um público infanto-juvenil, mas eu, por exemplo, que não sou mais o público infanto-juvenil, me conectei profundamente com o filme, então eu acho que é um filme que é muito mais amplo do que isso, que se conecta com a família de forma mais ampla, com as famílias, de qualquer tipo de família que seja, de qualquer formação que seja. Então, eu fiquei muito instigada com a possibilidade de exibir o filme, fiquei muito feliz, né? Quando o Léo topou a nossa proposição de exibi-lo na abertura e que esse fosse o filme que ia dar o start para o Que é, festival. que é muito importante, né? Porque é justamente esse filme que vai instigar as pessoas a voltar a frequentar o festival, a continuar frequentando o festival. Eu acho isso muito bacana. Agora, tem um filme ali, que aí a gente vai. Vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, atentem para a diversidade de locais do Brasil de onde esses filmes saem, né? Que a curadora que é intrépida, né? Também nesse sentido. Agora a gente vai para o Ceará, né? Que é o Centro Ilusão, que é um filme do Pedro Diógenes. Para quem conhece um pouquinho de cinema brasileiro, o nome do Pedro é um nome, né, consolidado. Ele faz parte lá do coletivo Alumbramento, que lá no começo dos anos 2000, uma lufada de renovação no cinema brasileiro. E aí depois, seguindo carreira solo. O Pedro recentemente lançou um filme que foi muito falado, que é o A Filha do Palhaço, né, que é um filme bonito, assim, bonito, acho que é a palavra que define A Filha do Palhaço. E o Centro Ilusão é um filme que foi exibido aqui no Festival do Rio recentemente, ganhou prêmio no Festival do Rio, né? Se eu não me engano, foi na da Premiere Brasil do Novos Rumos. Ele venceu como o melhor filme da Novos Rumos. Ah, ele fala sobre dois músicos, né? Um mais velho e um mais jovem, numa questão geracional ali, num amor pela música, mas que também tem uma desilusão. Um que lutou a vida inteira, mas ainda não chegou naquele lugar, um que almeja chegar em algum lugar com a música, mas também é um filme muito sobre a relação desses personagens com Fortaleza, né? Com a cidade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Assim, eu gosto muito do Centro Ilusão, eu acho que é um filme que vai conectar as pessoas diretamente justamente por isso, pela sinceridade, pela singeleza com que ele toca nessa relação. Que tem algumas coisas que a gente nem vai entregar aqui, que a gente pode até imaginar, mas será que esses caras, o que que eles são? Enfim, eu queria que falasse um pouquinho do Centro Ilusão. Marcelo, para mim, ter visto o Centro Ilusão, surpresa. Primeiro porque quando eu vi o filme, eu falei, gente, que generosidade dessa equipe de ter mandado o filme para o festival quando o filme está no primeiro momento. Isso é Sim. muito raro, sabe? Eles terem apostado no Cine Jardim enquanto um lugar importante. Então, quando eu vi, eu falei, poxa, que gentil, sabe? Que nobre, que alegria. Assim, eu fiquei, uau! E quando eu assisti ao filme, eu fiquei mais impressionada ainda, porque o filme é isso. Eu acho que você usou a palavra certa, Marcelo. Ele tem uma singeleza e uma delicadeza para tratar do tema que ele aborda, que é geracional, que no caso do filme fala sobre música, mas eu acho que qualquer pessoa de qualquer, sei lá, que tenha qualquer tipo de trabalho possa se perceber naquele filme. Eu confesso para você que teve determinados momentos que eu me emocionei. Eu falei, gente, mas é música, mas podia ser qualquer coisa, podia ser cinema, podia ser pintura, podia ser uma pessoa que trabalhasse, sei lá, em qual área, que ela poderia entrar naquelas indagações que entram o nosso personagem principal, né? Que é, no caso, interpretado pelo Fernando Catatal, que
foi também, eu acho, uma super aposta do Pedro, né, para o filme. Então, assim, primeiro, fiquei impressionada com a qualidade. A fotografia do filme é absolutamente maravilhosa, assim, fiquei encantada. A trilha do filme é algo também que chama muito a atenção. Acho que o fato de ontem, né, ter ganhado o melhor filme na Novos Rumos, no Festival do Rio, ela só faz perpetuar aquilo que a gente, enquanto espectador, percebe, né, enquanto é, aspectos positivos do filme. Então, assim, quando eu assisti, e ele foi um dos primeiros filmes que eu assisti na curadoria, eu já fiquei muito instigada. Não porque sou cearense, não, mas claro, eu sempre olho com um olhar muito atento, não só aos filmes cearenses, mas aos filmes Óbvio. nordestinos, né? Que é um cinema que nem sempre tem uma visibilidade tão grande dentro dos festivais e das mostras. Então, olho mesmo, olho com cuidado, vejo esses filmes, não que eu não veja todos, assim, com cuidado, mas o cinema nordestino é um cinema que eu tenho especial atenção, vamos falar assim. Vamos continuando pelo Nordeste, né? Que é de onde a gente sabe que nas últimas décadas tem saído o melhor do nosso cinema, né? Não tô aqui puxando saco, mas é verdade, gente. Contra fatos, não há argumentos. É Frevo Miquiles, documentário do Hélder Lopes, né, que a Bárbara inclusive citou no nosso primeiro bloco, que era um documentário sobre o frevo, né, um documentário especificamente sobre o J. Miquiles, que é uma grande figura, um grande compositor do frevo. E eu particularmente acho muito interessante, porque quando a gente se depara com um documentário biográfico, a gente sempre pensa assim, lá vem aquela coisa de gente incrível falando de alguém para que tu tenha a noção de que a pessoa é incrível, cabeças falantes e tudo mais. E eu acho que o Elder foge disso de uma maneira muito inteligente, né? Num filme que dá voz para o seu protagonista, num filme que muitas vezes faz as imagens dialogarem muito mais do que qualquer linha de texto. Eu achei, assim, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a ver o filme, eu pensei exatamente isso, um documentário clássico, tudo certo, mas assim, quando a gente está escolhendo ali 6 filmes, o documentário clássico não é aquele que vai se sobrepor, né? E aí, quando eu comecei a assistir ao filme, eu fui vendo aquele personagem apaixonante, que de fato, né, ele é, e a forma que o Helder trabalha esse personagem, ou seja, ele opta por trabalhar esse personagem icônico para a cultura pernambucana de uma forma íntima. Ou seja, quem mais fala é a família, quem mais fala é ele, são os filhos, os irmãos, ou seja, ele opta, né, não que grandes figuras não falem, porque tem depoimento do Alceu Valença no filme, enfim, tem, Sim. né, tem registros de grandes personalidades falando, mas o diretor opta por trazer um olhar também muito familiar. E aí é muito legal porque vai virando uma coisa muito pessoal, né? A gente que vai assistindo o filme fica muito nesse lugar de se identificar no sentido de família, né? Olha que legal. Quem não tem um artista na família? Quem não tem uma pessoa assim na família, né? E aí, na verdade, a gente está falando de um cara que compôs alguns dos maiores frevos do Pernambuco, ou seja, a gente está falando de algumas das maiores músicas do Brasil, né? Porque a gente às vezes fica nesse lugar muito particular, né? Ah, não, é frevo, não. A gente está falando de frevo, mas assim, se a gente parar 2 minutos e pensar, frevo é Brasil, ou seja, a gente está Sim. falando de um grande compositor brasileiro com obras relevantes e que muita gente não conhece. Agora, um filme, e aí esse eu confesso que esse é o único da seleção que eu ainda não assisti, é o Mais um Dia Zona Norte, do Alan Ribeiro, que é um cineasta, né, de vasta carreira no curta-metragem, que circula há muito tempo em festivais e que apresenta esse longa, que é um documentário e é um drama que fala sobre essa vida suburbana, né, periférica do Rio de Janeiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Mais um Dia Zona Norte. Marcelo, foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha assistido ele antes. Eu sabia que o filme tinha tido uma carreira bacana de festivais, tinha ganhado Brasília, mas não tinha visto. Confesso que o Alan é um diretor que eu já acompanho há algum tempo,
né? A filmografia do Alan, eu acho que é uma filmografia muito densa. E que é isso, Marcelo, precisa de mais investimento. Eu olho para o Alan como eu olho para vários realizadores, é, sabe, exitosos brasileiros, sabe, que tem uma cinematografia relevante, mas que nunca tem o recurso adequado. Sim. Esse filme do Alan, eu acho que ele é um pouco disso, assim. É um filme super bonito, é um filme super, super delicado e potente ao mesmo tempo. Eu confesso que fiquei bem impressionada assim com o filme, com aqueles personagens e com, como você citou, né, essa mistura que é o cinema do Alan entre aquilo que é real e o que não é real. Ou seja, o Alan consegue misturar muito bem ah, esses dois segmentos assim que a priori podiam estar muito distantes, mas que não estão. No cinema que ele faz, eles são muito orgânicos, né? Aquilo que os personagens começam a falar, você não sabe exatamente o que é o roteiro e o que são eles. Ele foge muito dessa ideia do estereótipo, ele foge muito dessa ideia do que é ser um carioca, enfim. Eu fiquei muito impressionada com o filme. Mas eu queria falar sobre o Solange, né? O Solange, que é o filme da Natália Terese e do Thomas Osten, que é um filme pequeno, né? Singelo, sobre uma personagem que vai retornar para sua cidade natal depois de anos, né? E ela vai na casa dos amigos, né? Acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Ela vai para casa dos amigos, justamente onde ela deixou alguns pertences que ela não conseguiu levar na sua mudança, e ao se reconectar com essas pessoas, ela vai trazer à tona ressentimentos, afetos. Bom, Marcelo, primeiro que eu fiquei muito feliz em ter visto Solange, porque eu já conhecia também o trabalho da Natália Tereza, que é uma realizadora do Paraná, que tem um trabalho com curta-metragem muito relevante. Eu gosto muito dos curtas dela, assim, já vi vários, já selecionei alguns, mas também já vi em festivais, já estive em festivais. Então, eu acho que o trabalho da Natália vem sempre crescendo, né? Eu digo dela especificamente porque é o trabalho que eu mais acompanhei, assim, Sim. Uhum. e para mim foi muito, vou usar a palavra peculiar, assim, ter visto o filme e ter encontrado essa personagem, porque a priori eu estou muito próxima de um cinema de memória, de pessoas que deixam ou regressam. Grande parte do cinema que eu faço fala um pouco sobre isso, sobre pessoas que ou deixam um lugar ou regressam àquele lugar. Vários filmes que eu produzi ou que eu fiz, enfim, estão conectados a essa ideia. Mas o filme da Natália, eu acho que ele tem uma coisa que para mim tornou ele relevante, que é algo mais prático. Sim. Uhum. Ele é muito a personagem da Salomé, ela é muito prática. Ela quer os livros dela. Ela quer o negócio que ela deixou. Ela é muito mais direta. E aí vai se construindo a partir de questões práticas, né? A partir do livro, do almoço que não dá certo. Estou falando aqui de situações, né? Da casa de um amigo que ela vai atrás de um livro. E essa amiga fala que não deixou, ela não deixou o livro, mas ela vê o livro na estante. Ou de um almoço que ela marca com a amiga chega atrasada, porque a amiga está vivendo a vida dela. E a Solange que está voltando. E a amiga não tem exatamente tempo. Então, o filme ele vai construindo situações sobre essa personagem que vão crescendo, mas que estão muito conectadas, eu acho também, a uma personagem urbana, que aí conecta, né, dialoga exatamente com o que você falou, com esses filmes todos. A gente Sim. está falando de pessoas muito urbanas, Uhum. independente das suas cidades, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife. São filmes muito urbanos. E a Solange, eu acho que ele é um filme. Solange, Centro Ilusão. São filmes que falam muito da cidade.
E eu acho que é isso. Eu acho que não é porque eu estou aqui, vou te elogiar, porque eu acho que a curadoria ela cria um percurso, nesse caso dos filmes de longa-metragem do Cine Jardim, ela cria um percurso muito coerente, né? Eu acho que a gente vai entrar em contato com questões que são muito particulares, com personagens que são muito peculiares, mas que, em algum sentido, quando a gente abre o nosso olhar, e a gente percebe um conjunto, a gente vai entender pequenos pontos de comunicação, às vezes grandes pontos de comunicação em histórias que acontecem em partes distintas do Brasil, né? Porque é isso, a gente fala de cinema brasileiro às vezes de uma maneira muito genérica, né? Ah, o cinema brasileiro. Mas que cinema brasileiro é esse, né? O cinema que é feito no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, né? São cinemas que carregam preceitos estéticos, narrativos completamente diferentes. Então, assim, eu acho que a seleção tá muito legal, tá muito bacana. O pessoal lá de Belo Jardim for conferir os longa-metragens, certamente vai se surpreender. E eu já tô na torcida, Bárbara, para que tenha uma galera que vá assistir a todos os filmes para que consiga ter essa percepção um pouco mais ampla, né? Desse olhar que, pelo que tu falou pra gente nesse episódio do podcast, é um olhar, né, curatorial. E tu quis criar esse percurso para que o espectador pudesse, né, transitar por esse caminho dentro de um festival de cinema, que eu acho que é uma das coisas mais legais que acontecem no festival. Agora, antes da gente se despedir, Bárbara, que o nosso tempo já está estourando, um passarinho me contou, passarinho azul, esses que andam voando por aí, me contaram que em breve a gente vai ter um relançamento muito legal nos cinemas de um filme chamado Curisco e Dadá, dirigido por um moço chamado Rosenberg Cariri, que eu não sei se tu conhece. É, e aí, numa cópia, daquelas cópias lindas que a gente que ama cinema adora ver em tela grande, que é onde esses filmes têm que estar, né, na tela grande. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Aliás, faço sempre essa observação. Curisco e Dadá, filme no qual tivemos a estreia de Bárbara Cariri como atriz. Vocês vão ver uma mini Bárbara Cariri no filme. Pequerrucha, né? Nesse filme dirigido pelo Rosenberg, que é pai da Bárbara. E aí eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse relançamento do Curisco e Dadá. As pessoas que já viram essa cópia falam maravilhas, dizem que tá lindo de ver, enfim, queria que falasse um pouquinho sobre isso. Ai, Marcelo, a gente está tão feliz. Porque é isso, assim, é a oportunidade, na verdade, de trazer esse filme clássico do cinema brasileiro, que foi feito nos anos 90, e trazer uma cópia digna para que o público possa ver. Né? Eu estava brincando com o Petros, que participou comigo da restauração, né? O Petros ficou com toda a parte técnica da restauração do filme, o Petros Cariri, que é cineasta, meu irmão, bom. E eu estava brincando com o Petros, eu falei, chega de cópia ruim. A gente não quer mais cópia ruim. Esse filme não merece mais, sabe? Cópia que não faça jus à qualidade do filme, ao som que o filme tem, à fotografia que o filme tem e às atuações que o filme tem, assim, porque se a gente parar um minuto para pensar, é um filme que lança, né, o meu pai, que é o Rosenberg, como um diretor de cinema brasileiro ao mundo. É um filme que a sua época foi a grandes festivais internacionais e nacionais. É um filme que lança atores que hoje são figurinhas assim recorrentes do cinema brasileiro, né? Que é a Dira Paz e o Chico Dias. Então, assim, fora toda uma equipe técnica que está envolvida no filme, que construiu uma carreira com cinema, atores que começaram ali fazendo participações e que depois se tornaram grandes atores do cinema brasileiro, fora, né, o Chico e a Dira, que são protagonistas, mas tem vários atores que fazem participações no filme, que se tornaram grandes atores. E então, assim, para a gente, mais do que qualquer coisa, é uma alegria dar luz a esse filme com uma cópia que a gente possa, de fato, apreciar o filme com todas as suas qualidades. É isso, assim, a gente está muito feliz, Marcelo, porque nós somos cinéfilos. Então, assim, a gente gosta de filme, gosta de ver boas cópias dos filmes. Dito isto, o Curisco Dadá, ele entra nesse lugar de um filme brasileiro que agora vai ter uma boa cópia para que as pessoas possam assistir e agora consigam, né, ver ele primeiro no cinema, com a experiência completa, tela grande, super som, e depois, quem quiser ver em casa,
tenha a oportunidade também de ver, mas vê-lo com qualidade. É isso que importa. Então, vocês fiquem ligados no Papo de Cinema, que em breve a gente vai dar tudo sobre esse relançamento super especial de um grande clássico que já tem mais de 25 anos, que é o Corisco e Dadá. E preciso, antes de me despedir da minha querida amiga aqui, convidada, Bárbara Careri, perguntar para você, mais uma vez, você está seguindo o Papo de Cinema no seu agregador favorito dos podcasts? Você está seguindo o Papo de Cinema no YouTube e já marcou lá o sininho para receber as notificações? Isso é super importante. Vá lá, dê 5 estrelas no podcast Papo de Cinema, comente no seu agregador favorito, comente aqui no YouTube, que quanto mais interação a gente chega para mais pessoas. E Bárbara, querida, sempre um prazer falar sobre cinema contigo, sempre um prazer conversar contigo. Obrigado por estar aqui. Parabéns pelo trabalho de curadoria do Cine Jardim. Lembrando que o evento vai de 14 a 19 de outubro na cidade de Belo Jardim e também online. Para saber sobre isso, vai lá no Papo de Cinema. Mas muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Marcelo, eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui no Papo de Cinema. Espero que a gente converse mais sobre outros filmes, outros projetos, enfim. E que felicidade foi hoje poder falar um pouquinho desse processo lindo que foi o Cine Jardim. É isso, minha gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.